esse meio de comunicação é a internet. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos nobres pares. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata. Em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação, que permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata está aprovada por 9 votos. Coloco nesse momento a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata a votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto, mensagem número 1086, projeto de lei número 14/2010. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2011 e da outras providências. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto, requerimento número 053/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar porque a Sabesp ainda não analisou a água das escolas rurais conforme solicitado há mais de um ano, através da indicação número 59/2009 desse mesmo subscritor. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto, requerimento número 054/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal informar, primeiro, quais obras já foram realizadas no centro esportivo e quando será finalizada a sua reforma. Segundo, há algum processo licitatório em trâmite? Terceiro, há envolvimento do Ministério Público? Em caso positivo, por que e em que situação se encontra? Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto, requerimento número 055/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar a esta Casa de Leis sobre as medidas que já vem adotando para resolver a situação do aterrado, um dos mais visitados pontos turísticos desta cidade, tais como, primeiro, se já determinou a elaboração de um projeto adequado para o aterro, de forma a prevenir toda a possível inundação. Segundo, se envolveu a Sabesp e Secretaria Estadual de Recursos Hídricos para evitar o maior número de erros possíveis. Terceiro, se incluiu no citado projeto o embelezamento das margens do aterro e infraestrutura básica, como banheiros e quiosques de alimentação, favorecendo o atendimento ao turismo de pesca esportiva. Quarto, se utilizará recursos do DAD e do Subcomitê de Bacias para efetivar o sugerido projeto. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Requerimento número 056/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar se
com a troca de secretário municipal de obras, há uma data prevista para a melhoria na estrada do bairro da Grama e para a necessária e já solicitada manutenção da ponte. Interessado, o vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto: requerimento número 057/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal prestar informações e enviar os documentos acerca dos 40 convênios da gestão anterior e 10 da atual gestão, conforme segue. Primeiro, enviar uma relação dos 50 convênios mencionados na reunião realizada no ano passado, nesta Casa de Leis, quando o senhor prefeito municipal apresentou os membros nomeados para responder pelos convênios. Segundo, se algum convênio foi perdido, especificar quais foram com seus respectivos motivos técnicos. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto: requerimento número 058/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal prestar informações e enviar os documentos que relaciona. Primeiro, relatório da prestação de contas do exercício de 2009 do CIPAS. Segundo, relacionar os maquinários adquiridos com seus respectivos valores. Terceiro, qual a forma de aquisição, em caso de processo licitatório, enviar o processo. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto: requerimento número 059/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando será efetivada a solicitada extensão da linha de transporte escolar da divisa desse município com o de Santa Branca. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: requerimento número 060/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais providências foram adotadas junto à empresa responsável pelas obras de asfaltamento realizadas na estrada da Petrobras, face à deteriorização comprovada em fotos anexas em tão pouco tempo após sua conclusão, bem como solicita enviar cópia de documentos comprobatórios dos procedimentos adotados na solução dos problemas. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: requerimento número 061/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar sobre as medidas tomadas para a solução do problema da estrada de Santa Branca, que encontra-se em situação precária, colocando em risco a vida de todos os usuários e, caso não tenha tomado medidas, agendar uma reunião com o chefe do Poder Executivo de Santa Branca, em conjunto com os vereadores de ambos os legislativos, para unir forças, objetivando a solução desse grave problema que se comprova com as fotos anexas. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e demais vereadores. Assunto: indicação número 133/2010. Solicitando ao deputado estadual José Antônio Barros Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agendar uma reunião incluindo os membros da Comissão de Meio Ambiente e de Recursos Naturais daquele Parlamento, onde os vereadores desse Legislativo irão expor as justas reivindicações do povo salesopolense acerca das barragens de Ponte Nova e do Paraitinga. Interessado, vereador Pedro da Fonseca. Assunto: indicação número 127/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal viabilizar junto às secretarias municipais de saúde e assistência social a realização de uma campanha de conscientização e ou semana de prevenção do câncer de próstata. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 128/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal
determinar ao setor competente realizar uma inspeção na rede de esgoto da Rua Benedito Pereira Rafael, Distrito dos Remédios. Interessado, vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 129/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a troca das vigas de madeira da ponte localizada na estrada de servidão Vila dos Cubas, próximo ao bar do senhor Paulino. Interessado, vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 130/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente realizar a limpeza que se faz necessário na fossa séptica da MF Padre Mário Del Sante, do bairro do Serrote. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, indicação número 131/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor de obras realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, alguns serviços necessários a garantir infraestrutura básica da área de lazer localizada no trecho da Avenida Professor Ademar Bolina, popularmente conhecido por Avenida Nova. Extinguir as lagartas que estão comendo as folhas dos coqueiros, colocar lixeiras em toda a sua extensão, afixar correntes em ambos os lados para impedir o trânsito de veículos e sinalizar esta medida. Limpar diariamente o local, mantendo ainda a grama cortada e os brinquedos em segurança. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, indicação número 132/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a limpeza em toda a rede elétrica do bairro do Pico Agudo. Interessado, Poder Executivo. Assunto, balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente ao mês de março de 2010, através de mídia digital. Interessado, Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto, balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de abril de 2010. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 4 de maio de 2010. Formamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis. Valor bruto, R$ 3.408,71. Competência, mês 4 de 2010. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 4 de maio de 2010. Formamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis. Valor bruto, R$ 108.351,05. Competência, mês 4 de 2010. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 7 de maio de 2010. Formamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis. Valor bruto, R$ 23.845,50. Competência, mês 4 de 2010. Caixa Econômica Federal. Superintendência Regional da Penha, São Paulo. Sua Senhoria, o senhor Aguinaldo Bueno, presidente. Comunicação de liberação de recursos.
Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 97, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 26 de 4 de 2010, no valor de R$ 833.000 destinados a esse município, referente à parcela do contrato número 0228-871/55-2007, assinado em 6 de 12 de 2007, no âmbito do Programa Turismo Social no Brasil, modalidade revitalização do Parque Nacional da Nascente do Tietê. Atenciosamente, Marcos Felipe, gerente geral, Agência de Biritiba-Mirim. À disposição dos senhores vereadores. Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, faço nessa noite aqui alguns trabalhos, entre eles com relação ao aterrado. Nós aí fizemos um documento onde estamos questionando o chefe do executivo sobre a existência de algum projeto para atender os moradores, bem como o turismo daquela localidade. Não é novidade para ninguém que o aterrado é um dos pontos turísticos mais fortes da cidade e nós estamos aqui cobrando uma parceria do Executivo com o Sabesp, com o DAE, para a execução de projetos que venham a atender aquela população, bem como o turismo daquela localidade. E apresentamos aqui também, como proposta, ao mesmo tempo questionamos, se o Executivo não pensa em utilizar recursos do DADE para aquela área, considerando que o Departamento de Apoio e Desenvolvimento à Distância manda um recurso grande para o município e que, se bem trabalhado, pode ser destinado para aquela localidade. Um outro trabalho que eu faço é com relação ao transporte. O ano passado encaminhei um documento ao chefe do Executivo, bem como abaixo-assinado, porque o transporte entre Salesópolis e Santa Branca, na divisa, ele para ali na entrada do Hotel Fazendão. E a 500 metros está a escolinha do bairro, onde também está a comunidade. Acho que por uma questão de segurança, poderíamos pensar em atender o anseio daquela comunidade, transportando até aquele local essas crianças. E no decorrer do ano passado não tivemos nenhuma resposta, e esse ano fomos novamente cobrados pelos moradores daquela localidade. Um outro assunto, que até foi lido aqui já um dos convênios aí assinado de 800 mil, um dinheiro grande para o município. Era um recurso de quando a ministra Marta Suplicy veio ao município, e aí pelo trabalho feito ficou esse recurso, faltando aí preencher alguns requisitos para a execução, mas o que nós estamos questionando aqui com alguns vereadores foi que no decorrer do ano passado nós tivemos uma reunião nessa casa, se eu não estiver enganado, até marcado por Vossa Excelência, quando era da Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, com relação aos convênios. E foi citado naquela reunião pelo prefeito, pela equipe que ele tinha montado, que já também trocou essa equipe, parte dela, que tinha 40 convênios da administração passada em aberto. E 10 convênios que eles já tinham conquistado. Total de 50 convênios, muitos recursos e muitas obras para o município. E aí por diante, nós estamos vendo constantemente o marasmo, que as obras que começam por a rua estão demorando muito. E nós estamos questionando com relação a esses convênios, se houve perda, não houve, quais esses 40 convênios, e desses 10 que naquele momento falaram que tinham conquistado, estão aí prontos para ser
aplicado no município e, com isso, o município, a população, vai ganhar com essas obras. Então, nós estamos aí questionando e pedindo informação com relação à reunião que ocorreu nessa casa. Um outro documento, senhor presidente, é com relação ao aterro sanitário, que eu já citei em sessão passada, Salesópolis e Biritiba, um convênio, porque nesse aterro cabe a eles fazer as prestações de conta. Eles têm funcionário para isso, para fazer essa prestação de conta, e cabe a nós estarmos cientes de quanto se gasta com esse aterro, principalmente no decorrer do ano passado para este ano, que não está sendo levado o lixo para aquela localidade. Então, temos que saber não só a prestação de conta de 2009, bem como se houve, no decorrer desse ano, aquisição de maquinários. Que tudo indica que foi adquirido algumas máquinas, ou uma máquina, e nós queremos saber desse processo licitatório, da forma que foi adquirida e comprada, valor pago, para que nós possamos aí também estar respondendo a alguns questionamentos que chegam para nós. E dos demais trabalhos, senhor presidente, que aqui os nobres pares colocaram, eu apoio todos eles, com relação às paralisações de obras, como estão o andamento dessas obras, com relação às pontes, e acho que, com esse tempo que estamos aqui, muitas coisas já poderiam estar andando até melhor. E com relação também a esses 800 mil que foi aqui lido nessa noite, nós vamos estar acompanhando essa obra e requisitando a cópia dos projetos para saber o que de fato vai ser feito no Parque da Nascente. O que eu tinha a falar, senhor presidente? Com a palavra, o nobre vereador Pedro da Fonseca. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, à mesa, demais vereadores. Um dos trabalhos que a gente tem feito há vários dias, até mesmo o ano passado, senhor, é feito indicação sobre a qualidade da água que nós estamos fornecendo para os nossos alunos na zona rural. Então, devido a até mesmo um problema grave que teve no bairro do Bragança, né, vereador Sérgio, que nós tivemos lá, Serrote, quanto à qualidade da água, e ficamos surpresos de tanta dificuldade em tentar resolver esse problema. Então, pela demora, hoje nós estamos fazendo um requerimento para cobrar novamente, porque a indicação a gente sabe que ele não é obrigado o executivo não é obrigado a dar resposta para a gente. Agora, requerimento ele tem um prazo para ele nos passar em que situação que se encontra esse pedido desse vereador. Então, devido à dificuldade que a própria prefeitura tem, ou mesmo falta de atenção com isso daí, a gente está fazendo esse requerimento para ver o quanto mais logo se faz para cumprir esse pedido desse vereador. Outra coisa também é sobre a situação que o nobre vereador, uma das coisas que o ano passado nós sentamos aqui também, sobre a conclusão lá das obras do centro esportivo, lá em cima lá. Já é um trabalho já da gestão passada, e ao ano passado, no campeonato, até o nobre vereador Sebastião teve com nós, e alguns vereadores acompanhou o campeonato que teve, e alguns dias teve falta de luz, teve falta de material, tivemos chuva
em alguns dias, e nós vimos aquelas goteiras caindo na quadra, e infelizmente a partida continuava, e a gente que já jogou bola, a gente já participou de campeonato, nós sabemos bem o risco que tem de um simples lesão naquele que pratica o esporte naquele centro. E vendo há um tempo atrás, no Jornal Nacional, num campeonato que teve, um rapaz se acidentou devido a um problema que teve na quadra lá, o taco levantou e chegou a ferir fatalmente aquele rapaz, e vindo aquele ali, eu liguei com a atual situação contra aquela quadra lá. Então, nós estamos próximos a chegar as férias desse ano, no menos, se tudo indica, vai ter o campeonato. Uma das coisas que a gente faz para o nosso esporte aqui, que é o futebol de salão. Então, a gente fica preocupado com a atual situação, que se encontra aquilo lá, porque a gente tem visto e ninguém tem tomado providência. Então, a gente evitar deixar de acontecer alguma coisa, Deus me livre o pior, depois a gente tomar providência. Então, a gente está pedindo, antes de ter o campeonato, antes de fazer, antes de usar aquela quadra, para tomar certas providências naquilo lá. E demais situação que se encontra o campo parado, outras obras daquele centro esportivo muito grande, que poderia estar trazendo bastante atletas mais para aquela localidade, e se encontra parado. A gente está querendo saber como se encontra aquela situação. Outra indicação sobre a gente pede para a prefeitura, mesmo a Secretaria de Saúde, quanto o exame de próstata. A gente sabemos que a mulher é mais cuidadosa quanto à saúde, situação, principalmente a senhora mais de idade, sempre são mais cuidadosas. E os homens já são mais, desculpe falar, mais relaxados. Principalmente quando chega a uma certa idade, que a hora espera chegar a uma certa idade e às vezes é tarde da gente estar correndo atrás. Então, dar uma chance, dar uma oportunidade. Muitas vezes o homem é mais tímido com certas dificuldades, principalmente da saúde. Então, para eles fazer uma comoção nesse sentido, para estar trazendo, colocando em vista os problemas que pode trazer mais tarde. Então, é um dos trabalhos que eu trouxe, e queria novamente parabenizar o trabalho do nobre vereador Claudinei, com tanta dificuldade que a gente está tendo de arrumar, fazer alguma coisa para melhorar a situação dos projetos que se encontram na prefeitura, os projetos que já não são poucos, são mais de 50 que estão aí, pouco tem feito. Então, ver se alguma coisa alavanca isso daí, porque a dificuldade nossa de sair, de tentar fazer alguma coisa, pregar mais projeto, procurar mais emenda, fica mais difícil, que o negócio não começa a aparecer. Porque todo mundo pergunta em que pé que está, que situação que está a cidade, se estão fazendo alguma coisa, e a gente fica assim, não, tem bastante projeto, tem muito que fazer, mas o que não está ocorrendo, não está acontecendo. Então, a gente quer parabenizar mais o trabalho do vereador Claudinei, os demais trabalhos que foi lido aqui hoje, que com sucesso, com certeza, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Que eu queria dizer. Está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente.
Senhor presidente, aproveitando aqui o trabalho do vereador Pedro, com relação ao problema da água nas escolas rurais, principalmente, o principal problema, senhor presidente, foi que em gestões anteriores foram feitos vários poços artesianos. E tem escola que esses poços foi construído a coisa de 5, 7 metros longe da fossa. Então, aí é uma das gravidades do problema. Embora, segundo a informação da Secretaria de Educação, já tem uma equipe trabalhando para tentar solucionar esses problemas. Mas é uma coisa que tem que ser revista, porque para o cidadão, os nossos munícipes, a lei ela é clara e tem que ser cumprida. Para fazer uma casa tem que ter a planta, tem que ter a aprovação, para fazer uma terraplanagem é a burocracia tremenda. Mas quando a prefeitura vai realizar uma obra também, ele tem que respeitar as legislações e cumprir o seu dever para que possa exigir também o cumprimento dos demais. Apresento nessa noite também alguns trabalhos, senhor presidente. Primeiro, eu já havia dito em sessões anteriores, queria estar requerendo ao senhor prefeito que providências foi adotadas da administração com relação à estrada da Petrobras. Porque a estrada, o término da obra foi no ano passado. E quem anda por aquela estrada, dá para ver a situação que o serviço foi muito mal feito. Foi um gasto muito grande, foi gasto, segundo a placa na época que estava lá, de R$950 mil para ser executada uma obra daquele tipo. Nós não podemos cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Tem que estar punindo os responsáveis e refazendo o trabalho. Tem alguns trechos lá que, inclusive, quem deveria ter feito as saídas de água à boca de lobo. Mas eu não sei que engenharias são essas que vê as corredeiras, vê aonde a água passa e simplesmente deixa a coisa acontecer. Então a gente vê aí o descaso e o mau uso do dinheiro público, e quem vai pagar sempre é o cidadão. Apresento um outro trabalho também, senhor presidente, com relação à estrada Salesópolis-Santa Branca, que liga Santa Branca. Quem tem passado por essa estrada, o risco está constante. Tem alguns trechos da estrada que em breve não vai ter mais como passar. E hoje quem está passando está correndo um sério risco, porque em algumas curvas está desmoronando. Um trecho da estrada, metade da pista, já rodou. Eu fotografei, tem um trecho lá que dá aproximadamente um barranco de uns 6 a 7 metros. É muito perigoso e eu estou fazendo esse requerimento, solicitando ao prefeito que providências ele está tomando, se não agendar uma reunião junto ao executivo do município de Santa Branca e com os legislativos das duas cidades, para que possamos unir força e ir até ao governo do estado e tentar resolver o problema. Porque até uns munícipes falaram para mim, mas tanto buraco em Salesópolis, você veio fotografar o de Santa Branca? Mas só que os nossos munícipes, principalmente quem trabalha com a madeira, o escoamento da madeira, esse ônibus da litorânea que liga os dois municípios, se acontecer o pior daquela estrada rodar totalmente, aí nós também vamos ser os maiores prejudicados. Então é por isso que eu peço uma atenção especial a esse requerimento, que o senhor prefeito não brinque serviço e marque essa reunião, procure providências o mais breve possível. Também estou pedindo algum serviço, algumas indicações, embora está difícil ser atendido, mas minha obrigação é fazer quando o município me procura. Estou pedindo ao senhor prefeito para que faça gestão junto à Bandeirante, porque toda vez que a empresa responsável pela limpeza da margem da estrada, segundo os moradores do bairro do Picagudo, vários ramais ficam sem ser feito serviço. Então, para que tome uma providência, porque aquela comunidade acaba pagando muito caro, porque qualquer vento que dá no bairro, já cai a energia, já fica sem eletricidade, quando muitas vezes não queima os aparelhos eletrônicos daqueles moradores. Então, não é um trabalho
tão difícil, porque a empresa que faz serviço da Bandeirante está sempre por aí na cidade, fez o serviço no bairro, mas deixou algumas entradas sem fazer. E liguei para a empresa, e a empresa falou que eu deveria solicitar a Bandeirante, para daí a Bandeirante solicitar eles para estar fazendo esse serviço. Então, se os trâmites são esses, estou fazendo o meu trabalho. Também, senhor presidente, há muito tempo, não só eu, mas os demais vereadores vêm pedindo um atendimento no parquinho, ali na Avenida Nova. É o único espaço de lazer que as nossas crianças têm. A gente vê ali muitos pais, várias crianças, principalmente aos domingos à tarde, usando daquele local. E algumas medidas que pode ser feito, que não vai custar grandes recursos, não vai precisar de tanta mão de obra, mas sim boa vontade e querer fazer o serviço. Até porque ali tem muitas crianças. Então, vários dias eu venho pedindo aos setores para que fizesse lá, tem umas lagartas que estão acabando com o coqueiro. Parece simples, mas não é, porque houve uma briga tremenda na gestão passada por causa daqueles coqueiros. Então, daqui a um pouco, as lagartas acabam com elas, e por causa de uma simples veneno que vai lá e acaba com as lagartas, para que deixe aquele parquinho mais bonito. Colocação de lixeira já foi pedido várias vezes em vários pontos, mas ali está vergonhoso. As crianças estão ali, não tem onde deixar o lixo, às vezes levam uma garrafinha de água, levam um copo descartável, você vê uma sujeira total no parquinho. Colocar correntes, já pedi, e já me comprometi, se a prefeitura não tiver condições, que eu colocaria, e coloco, tá de pé. Se o prefeito achar que não tem condições de colocar as correntes para garantir a segurança das crianças que utilizam daquele espaço, e eu me comprometi, só depende de ele falar, já que a prefeitura não tem condições, eu colocarei as correntes para que aquelas crianças possam brincar e seus pais fiquem com mais tranquilidade naquele espaço. Porque na rodovia mesmo passa, às vezes, uns imprudentes, passa naquele horário, ou com várias crianças, e passa na avenida, colocando aquelas crianças em risco. E limpar diariamente foi o que eu pedi também, porque quem tem ido naquele local está muito feio. Está uma sujeirada, mato no parquinho, não estão roçando a grama. Então, são algumas medidas que a gente vem pedindo, porque o que o nosso município oferece de lazer aos nossos munícipes? Nada. Foi a única coisa que na época ainda critiquei, fiz algumas denúncias, porque algumas coisas ficou de ser feito naquele parque, não foi feito. Mas, mesmo com toda a precariedade, ainda é a única opção que os nossos munícipes têm para levar suas crianças para uma diversão. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, gostaria de deixar meu apoio a todos os trabalhos colocados nessa noite. Elogiar as palavras do vereador que me antecedeu, muito bem colocadas a respeito de vários assuntos, colocados aí a respeito de algumas obras. Gostaria também de fazer meus comentários a respeito de alguns assuntos colocados aí nos trabalhos dessa noite. A gente sabe que essa obra da Petrobras foi uma obra fiscalizada, inclusive, acho que por 2 ou 3 vezes aí pela Caixa Econômica Federal, que era um assunto delicado, né? A empresa concluiu a obra e estava lá pressionando a prefeitura para fazer o pagamento, mas o dinheiro não se encontrava na conta da prefeitura. E pelo que nos foi, né, alimentado de informações na época, a Caixa notificou a empresa por 2 ou 3 vezes, porque ela fazia uma vistoria, tinha lá 10 pontos com problema. Então ela notificava para que refizesse os 10 pontos, quando ela vinha fiscalizar novamente tinha mais 6, 7. Então, na verdade, a Caixa, não sei se já pagou, totalizou o pagamento dessa obra,
mas a Caixa veio fiscalizar essa obra da Petrobras, e, por sinal, muito mal feita. A respeito do centro esportivo, foi colocado essa noite, não só do centro esportivo, mas várias outras obras aí deixadas do governo passado, ficaram com problemas. Todos são sabedores disso, né? Quase todas no Ministério Público, aguardando aí uma manifestação, né, morosa daquela casa. Alguns, né, com medo do que poderia acontecer, resolveram tomar uma atitude, né? A gente já viu a empresa GR melhorando o término lá da obra do chafariz, né, que se encontrava de uma maneira, né, inacabada, mas para eles estava terminada. Eles falaram que aquilo lá era a obra. E hoje todo mundo viu que foram feitas várias mudanças naquela obra. Não só lá, como a praça aqui que o vereador citou, também ficou alguns pontos, se encontram no Ministério Público. E sem essa manifestação do Ministério Público, né, com certeza essas obras ainda vão ficar paralisadas. Porque, na verdade, muitas dessas obras foram pagas, mas não concluídas. Aí o município fica numa situação difícil. Como que ele vai terminar a obra se já foi paga? Precisa que o Ministério Público se manifeste a respeito dessas obras, para que aí sim elas sejam concluídas. Esse problema das águas nas escolas, gostaria de fazer esse comentário também, porque já foi abordado aí várias vezes nessa tribuna, e eu recebi uma resposta de um requerimento de minha autoria a respeito desse assunto, onde a gente vê que a empresa que construiu esses poços, ela deveria não só dar o laudo da água, mas também a licença ambiental, a outorga para a construção desses poços. E no processo que foi me remetido, não se encontra nada disso. Quer dizer, o município pagou por um laudo, por uma licença, por uma outorga, e esse serviço não foi executado. Então eu não detalhei ainda, eu não consegui ler todo o processo ainda, mas alguma coisa que eu vi, a gente percebe que isso que foi colocado já era para ter sido enviado na conclusão da entrega da obra. Então é um problema sério que o município paga essas obras e continua com o mesmo problema do abastecimento de água nessas escolas. Acho que mais de 7 ou 8 poços foram perfurados e nenhum deles foi emitido um laudo, né, da Sabesp, um laudo de controle da qualidade da água desses poços. Nem, como eu citei, a outorga. Ele deveria ter apresentado uma outorga, porque todos sabem que qualquer poço a ser perfurado precisa de uma outorga do DAE. A gente viu aí, foi lido a respeito dessa obra do Parque das Nascentes. Muitos não sabem da história, né, dessa obra. Então, a ministra, na época, Marta Suplicy, visitou o nosso município, coisa de uns 4 anos atrás, deixou uma verba aí de 1.850.000 para que se fosse feita uma obra, né, eu acho que no principal atrativo do nosso município, que é a nascente, né, do Parque das Nascentes. E, na verdade, esse recurso do Ministério praticamente quase que se perde. No final de 2008, vencia-se o convênio em Brasília e praticamente quase que nenhum documento exigido tinha sido encaminhado. Se não fosse a correria do atual prefeito junto ao Ministério, juntamente com outros prefeitos da região que tiveram interesse em estar ajudando o nosso município, foi conseguido recuperar, né, esse recurso para que o parque recebesse essa obra.
em conjunto com o Estado e com o município. Então, se hoje a Caixa manda esse documento liberando essa primeira parcela para o início dessa obra, devido ao trabalho do atual prefeito. Porque se a gente dependesse da gestão passada, esse dinheiro Salesópolis não receberia. Então fica difícil, né? Eu acho que a partir de agora, eu acho que a gente vai começar a ver aí o trabalho que foi feito ao longo do ano passado, principalmente, da correria do senhor prefeito, né, atrás dos deputados, atrás de resolver os problemas que o município se encontrava, e começa a aparecer as obras. Não vai ficar para o último ano, se Deus quiser. Mas eu acho que realmente precisa aparecer, porque enquanto não aparecer as primeiras obras, né, o povo não vai se satisfazer. A gente vê as ruas da cidade aí, cada vez os buracos aumentando mais. São asfaltos aí de mais de 10 anos que a gente, através do trabalho dos governos passados aí, dos vereadores passados, vem juntando recursos através de emendas, que com recurso próprio o município não consegue fazer essas obras. Emenda de um deputado, de outro deputado, deputados federais, recapa uma rua, a outra se acaba, consegue para aquela rua, de repente a rua do lado também já fica cheia de buraco e assim vai indo. Se não há, às vezes, essa ajuda dos deputados estaduais e federais que têm seus votos aqui no nosso município, às vezes a cidade, né, fica nessa perdúria. Né? Não consegue alavancar essas melhorias que o município merece. Então eu acho que a gente, se Deus quiser, vai poder estar aí até o final do ano, ver o início de muitas das obras aí, dessas emendas, dessa correria que o prefeito vem fazendo junto com os vereadores aí, para conseguir essas melhorias para o nosso município. Foi comentado aqui a respeito de um projeto para o aterrado, meio por cima, a gente ficou sabendo que existe um projeto do Parque Vargas do Tietê. É o maior parque da América Latina, projetado para se iniciar esse ano e com término em 2016. Salesópolis, na verdade, estava sendo muito pouco contemplado. Biritiba estava sendo contemplado, Mogi das Cruzes, Suzano e vários outros municípios. E o senhor prefeito conseguiu incluir nesse projeto que o Estado reconhecesse o aterrado e incluísse um projeto para contemplar o aterrado. Então, senhor presidente, só para conclusão, Rui Otaki já tinha projetado um anteprojeto para aquele lugar. E hoje, esse anteprojeto foi incluído no Parque Vargas do Tietê. É que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo pauta a ser tratada na presente em ordem do dia, passaremos então à explicação pessoal. De acordo aqui o livro de inscrição, com a palavra o nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, não vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, apresentei no decorrer desse ano alguns trabalhos que já venceram seus prazos, até agora o Executivo não encaminhou as respostas. E eu estou cansado de ficar esperando a morosidade do Executivo com relação aos trabalhos que nós apresentamos nesta casa. Então peço ao senhor que solicite o encaminhamento desses documentos, considerando que
O senhor prefeito está bem respaldado, com muitos assessores, secretário, pessoal de consórcio, para ele poder estar encaminhando para essa casa aquilo que nós fazemos no prazo regimental. Um dos documentos que eu peço são os contratos, contato feito com a vigilância sanitária, contatos que até agora não chegou a esta casa, convênios, exoneração, para que nós possamos aí continuar aí nossa parte de fiscalização com relação a essas situações. Também em documentos da educação, que nós fizemos aí, que já deveriam, senhor presidente, principalmente os convênios e contratos, assim que feito, mandado para essa casa. E que não chegou até o momento. Um outro assunto, senhor presidente, eu fiz mais uma vez um teste, que por 2 vezes eu solicitei ao senhor que marcasse, agendasse reuniões em bairro da área rural. E as 2 vezes o senhor foi, encaminhou, e o senhor prefeito aceitou e agendou essas reuniões. E faz 1 ano, em março fez 1 ano que eu mandei um documento pedindo uma reunião próximo à escola da Nascente. E lá próximo do Aderaldo, no estado da Petrobras. Ele disse naquele documento que no momento oportuno ele marcava. Passou-se 1 ano, fiz novamente o documento. E agora ele responde que na data aqui que eu solicitei, ele estará vendo outra situação do município. Então, se ele já tem a agenda dele que naquela data ele vai, já marca para o dia seguinte, para a semana seguinte, né? Coisas que ele não vem fazendo. Né? Então, do mesmo modo que ele paga o trabalho do vereador, ele que já foi vereador, esse vereador vai devolver a ele na mesma questão. Também, senhor presidente, queria agradecer, né, os vereadores presentes, que hoje é a 2ª sessão que nós temos no dia. As coisas são tão ruins na cidade, nós temos que fazer 2 sessões, uma de manhã e uma à noite. E aprovamos 2 projetos. Quando nós falamos de 50 convênios, são mais 50 convênios. Porque 2 projetos convênios nós já aprovamos hoje. E outros que nós já aprovamos na semana passada, teve sessão extraordinária também, aprovamos também. Então, a nossa parte a gente faz. Nós não estamos recusando o documento do Executivo. Diferente dele, que não tem o mesmo compromisso com alguns vereadores ou com todos dessa casa. Falo alguns porque eu sou um deles. Também, senhor presidente, fiz um documento onde eu falei da questão da água da represa. Ele respondeu algumas semanas dizendo que, perguntei da qualidade da água da represa. O que a gente ouve falar? Da peixe daquele local eu não como. Aquela água tem isso. Isso é o que o povo comenta. Então nós fizemos um documento onde ele respondeu que isso daí não tem nada, uma análise nenhuma, que isso é do Estado, compete ao Estado. Muito bem. Aí eu pego aqui uns documentos da saúde, pego aqui uma ata do Conselho da Saúde, onde diz assim, a presidente abordou a situação da represa do Rio Paraitinga, que não está em condições para a pesca, e que, porém, tem acolhido vários pescadores, o qual vem sujando o rio ainda mais. Então, isso é uma ata do Conselho Municipal de Saúde, que foi debatido e colocado pela presidente. E eu, quando questionei, veio essa resposta. Então, acho que o senhor prefeito precisa se reunir com o seu secretariado, os diretores, e começar a ouvi-los também. Porque muitas vezes nós estamos criticando os secretários e diretores nessa casa, mas quem está sendo centralizador e não deixando as coisas acontecer também é o chefe do executivo. Aqui também veio as contas da Santa Casa de 2009, balancete, veio a cópia do contrato da Santa Casa com o município, onde foi feito esse contrato quando, com a nova cláusula 13, quando o atual prefeito era secretário de saúde, onde fala que tem que ter 2 médicos para o atendimento de pronto-socorro. Nós vamos estar passando, permita a Comissão de Finanças, mas vou estar passando esse balancete
a parte contábil desta casa, para também estar avaliando, porque eu acho que o que cabe a mais para nós é pegar a situação do convênio e ver aplicações. Os demais cabem ao Conselho Vicentino, cabe à Santa Casa, a sua administração, está avaliando. A nós, vereadores, temos que estar atentos aos convênios, seja com Santa Casa, com qualquer outro órgão. E é o que nós estamos fazendo. Aqui também nessa ata, acho muito interessante do Conselho, que fala daquilo que um plano, foi apresentado o Plano Municipal de Saúde. Espero que eles mandem para esta casa, para nós também estar tendo esse conhecimento, para que nós possamos saber qual é o trabalho de 2010 da saúde do município, que tanto vai abranger. Eu acho que é importante, isso aqui nós temos na nossa mão. Fala de outros programas como Olhar Brasil, que vem sendo feito. Mas o que me chamou muita atenção aqui foi essa questão da represa, que era um trabalho que eu fiz, que veio uma resposta e que hoje a presidente, que é a senhora secretária, ela também coloca da mesma forma que eu sei e que eu passei, que é a questão da água. Então responde para nós, olha, não tenho, mas já estou procurando levantar como está a condição desses peixes, dessa água. Porque lazer, como nós já citamos nessa noite, o lazer no município acabou. É por isso que está esse índice de vandalismo na cidade. Bancos quebrados, 2 semanas bancos virados aí pelas ruas da cidade, local aí que era para estar iluminado, destruído, a praça ou a avenida que já foi citado, acabou. As outras praças de alguns bairros sem iluminação, sem atenção. Então o lazer acabou. Essa onda que está hoje no município de meia-noite, meia-noite e meia, vagando pelas ruas, os jovens perambulando, é porque não tem mais o que se fazer. Não existe mais nada para se fazer na cidade. Infelizmente. Falamos tanto de turismo para as pessoas de fora e nós não temos local de lazer para o nosso povo. E primeiro eu penso no meu povo, para depois eu pensar naqueles que vêm aqui visitar. Queria apresentar também, senhor presidente, aqui uma pequena amostra, que até permita citar, vereador Vanderlon, vereador Pena, algumas vezes nós conversamos já disso. Por que não pegar o dinheiro do Funtur e aplicar nas estradas rurais? Já que tem tanta dificuldade com as estradas. E aí aparece que, para o carnaval, eles gastaram uma quantia de 44 mil do Funtur, sendo um total de 54 mil só com o palco, as barracas e o som. Foi o valor de 54 mil. Ainda nessa prestação de conta, eu acho que faltou algumas coisas, vou esperar ver se eles vão mandar. Porque eu sei que teve outras coisas que aqui não está colocado nem recibo, nem nota, nem nada. Então nós temos que passar isso, porque no plano de governo do senhor prefeito, aquele que entregou nas casas, correu, dizia que ia ter um outdoor em frente à prefeitura, com todos os dados que ele arrecadava e que ele gastava. E nós choramos toda a sessão, nós pedimos um tapa-buraco, nós pedimos melhoria na estrada, nós falamos de saúde, nós falamos de educação, e nós não estamos vendo nada acontecer. Nada. E isso revolta. Nós estamos hoje com uma situação, e alguns que estão aqui assistindo, de repente, estão passando por essa situação, até conversamos hoje à tarde, que é a questão de ratos no município. Ratos. Outros vereadores já sabem dessa casa. Eu levei ao conhecimento, hoje à tarde, da secretária, se ela não sabia, ela está sabendo, me atendeu muito bem, falou que nós vamos estar agendando uma reunião no decorrer dessa semana, vamos ver o que nós podemos fazer, porque eu anotei no dia de ontem, após uma reclamação e conversando com outras pessoas, logo em seguida, 10 ruas da cidade. Os moradores das 10 ruas reclamaram do problema de ratos no município. E o caso já foi levado, é de conhecimento e não tem uma atitude mais forte. Então conversei com a secretária, me atendeu muito bem, disse que nós vamos estar discutindo esse assunto, vamos ver o que é possível ser feito, porque de repente é um caso até novo, mas já fomos atacados por formiga. Atacado hoje, já foi dito aqui, por larvas, etc.
E agora estamos sendo atacados por ratos. Daqui a pouco nós vamos embora, vai ficar a cidade cada dia da forma que está, e dominada aí por todos esses tipos de animais, insetos, etc. Então a gente se revolta, porque nós sabemos que quando quer fazer determinada coisa, se acha o recurso. Aí acha. Fontur libera, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Outros órgãos liberam. Acha tudo. Quando nós pedimos coisas que vão servir para 4, 5, 6 meses, nós não conseguimos. E eu falo, senhor presidente, dessa questão de saúde, porque eu já fui criticado, e outros vereadores dessa casa estão sendo criticados, que até usaram que tem vereador que quer fechar a Santa Casa. Ninguém quer fechar a Santa Casa. Quando nós fizemos um alerta, é para que não se feche mesmo. Quando nós colocamos a situação, é para que isso não ocorra. Nós sempre queremos acreditar que as pessoas são as melhores pessoas e as mais bem intencionadas. Mas nós temos que levantar, fazer nossa parte, correr atrás. Onde já se viu, nós falamos em tantas coisas que queremos fazer para a nossa cidade, e ter praça sem luz, não ter uma balança numa praça. Eu sei que muitas vezes não é culpa desse ou daquele, mas eu fiz uma proposta de campanha e apresentei essa proposta. Eu fui aceito, eu estou no cargo, então eu tenho que exercer meu cargo. Eu tenho que exercer o meu cargo. Eu não posso simplesmente falar, espera que quando eu estiver aí a gente conversa, a gente resolve. Para que eu pus secretários e diretores? Para mim determinar, deixar com que eles também possam desenvolver. Agora, se eu não confio, eu não ponho. Fomos no bairro do Padre José, fizemos uma reunião, alguns vereadores estavam presentes. No dia que nós chegamos lá, patrolaram o início da estrada. Até os próprios moradores fizeram a sátira no bairro. Foi só aquele dia. Não voltaram mais. Não terminaram. Aí eu fui conversar com quem de direito tinham colocado. Falei, aconteceu um problema acessado, nós estamos em outro bairro, já devia ter feito esse bairro antes, estamos em outro bairro, mas nós vamos lá e vamos aproveitar, fazer o bairro da Barra, já vamos acertar tudo. Eu falei, olha, eu acho que é o cronograma. Vamos fazer um cronograma e seguir isso daí. Agora, o que não pode é depois algumas pessoas ir lá e falar assim, senhor presidente, para aqueles moradores que estavam no bairro do Padre José. O que adiantou a reunião? Fizeram a reunião aí, ó. No dia passaram a máquina, e agora? Sumiu. Ninguém mais voltou. Então pega a máquina que está lá no consórcio em Biritiba e põe nas estradas. Dinheiro que se gasta aí aos ventos, põe, aluga uma máquina. Fecha o cerco. Agora, eu digo aqui, ó. Se o Padre José não for feito, e vou dizer por quê. Porque lá esse ano, nessa gestão, não foi patrolado o bairro inteiro ainda. Não conseguiram terminar o bairro lá. Eu vou para o Ministério Público porque a lei diz 6 meses deve ser patroladas as estradas. Em 6 meses. E nós estamos aqui brigando, questionando. Nós também fomos eleitos, temos votos suficientes para cobrar o que nós estamos cobrando. E como lá foi dito no Padre José, se não pode, não prometa, mas prometeram muito. E só para não deixar aí um mal-estar, quero dizer o seguinte, fui bem atendido pela secretária, pela primeira vez que ligo para falar com ela de saúde. E aquilo que nós pudemos fazer para resolver esse problema e outros, nós vamos fazer. Porque com quem trabalha, a gente vai trabalhar. Quem não trabalha, nós vamos criticar e vamos colocar isso daí para frente. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro da Fonseca. Mais uma vez, boa noite a todos. Justamente o que o nobre vereador acabou de falar, senhor presidente, é sobre os requerimentos nessa casa que a gente tem enviado ao executivo e nós não estamos tendo resposta. Então, tem uma lei nessa casa aqui que fala sobre esse tempo de resposta para a gente poder dar resposta para o nosso município, porque nada mais esses pedidos
Não é para nós, não é nós que estamos pedindo, são os munícipes. Então a gente tem uma certa obrigação de dar uma resposta daquilo que é pedido através de nós, vereadores. Então, é justamente esse serviço que tem feito da Bandeirante, um dos pedidos do requerimento número 31, do dia 23 de março, acho que entrou na casa, né, na outra semana foi no final do mês, mas faz em torno de 40 dias que estamos aí esperando a resposta e nada de resposta quanto a esse requerimento. Então, a gente não sei que medida que deve ser tomada, a mesma casa, que a mesa tem que estar sentando toda vez com o jurídico aí, toda semana. Hoje mesmo nós tivemos 2 reuniões para deliberar projeto do executivo. Nós viemos hoje cedo, não é dizer quantas vezes for precisado, nós vamos sentar, nós vamos resolver. Mas eu queria que essa mesma atenção que esses vereadores têm com o executivo de deliberar esses projetos do executivo, ele tem essa atenção com nós de estar dando a resposta para os nossos requerimentos. Dá atenção para nós, porque, por sorte, o nobre vereador aqui é da bancada dele, ele teve a resposta ao requerimento sobre o projeto da água, que a gente está... Mas nós não estamos tendo a mesma atenção, infelizmente. Porque parece que quanto mais a gente trabalha, mais a gente pede, parece que é mais, ele pensa que é mais contra ele. Não, acho que é o serviço dos vereadores, é isso mesmo. Então, a gente pede para ele ter essa atenção, porque é difícil a gente subir aqui toda vez aqui para estar criticando. Porque a gente fica nós fomos numa reunião, foi falado aqui no Padre José, onde o senhor estava o nobre vereador Sebastião, Vanderlon e Claudinei, e ele falou que esse nobre vereador daqui é indelicado, que toda vez que eu chamei a atenção, que é o dever da gente estar mostrando, porque não é só ir nos bairros, no tempo de campanha, e fazer canja pedindo voto. Agora, quando a gente precisa fazer uma reunião, como foi pedido aqui para nós, no bairro da Nascente, lá não tem data, como é que no tempo de campanha eles pediam de favor e ir em todos os bairros para fazer canja? Vamos lá fazer uma canja lá, vamos ver como é que está o bairro lá. Porque no tempo de campanha, aí sim, parece todo mundo, está todo mundo aí, e tem hora que política é complicado, porque não é bem o que a gente quer. A gente é político, mas fiscalizar, fazer o dever de cidadão, a gente somos cobrados, a gente sujeitou a trabalhar para o povo nesse sentido, mas a gente que vê Santa Casa, tem lá, hoje, graças a Deus, tem até mesmo um deputado que trabalha lá, o próprio prefeito foi secretário, o vice-prefeito é médico lá, pô, e demais parlamentar, tudo usa e abusa daquilo lá, e nós vemos a situação, parece que dá para imaginar que roeram tudo o osso, comeram tudo a carne, e agora vê a situação que está lá e ninguém está tomando providência. Deixa fazer o buraco acontecer para depois tomar providência. Todo mundo usa, político usa aquilo lá, está usando, é uma coisa ou outra por causa de voto, e a hora que aquilo lá está precisando, está nessa situação. Então, tem hora que envergonha da gente ter numa situação de ser político, mas eu não vou, porque me propor aqui a esconder a minha indignação quanto a isso daí. Porque a hora que é para fazer campanha quanto a isso daí, todo mundo usa. O político, infelizmente, faz isso daí. Mas a hora que está o buraco, a hora que está o problema lá, tem que o vereador, parabenizo o trabalho do novo vereador Vanderlon, que tem feito um grande trabalho vendo esses problemas. Nós também vamos ter, porque nós fazemos parte da comissão de orçamento, da situação, e nós vamos
fazer com que isso daí tenha sentido e volte a ser aquela Santa Casa que a gente tem esse orgulho de ter. Porque tem certa cidade, como nossas vizinhanças, que não tem uma Santa Casa como nós temos aqui. Então não é o vereador que quer fechar, pelo contrário, aquilo ali é um orgulho nosso de ter uma Santa Casa. Mas não é para fazer campanha em cima daquilo ali. É para fazer, pegar e trabalhar, fazer o trabalho sério que o nobre vereador Vanderlei tem feito. E outra coisa também, que a gente tem feito aqui, né, é quanto ao trabalho de bairro em bairro, né, estamos levando esses problemas, então a gente fica indignado, muitas vezes, de subir, está aqui, está criticando, está indo em bairro aí, dando satisfação, porque se o prefeito não vai lá, quem está indo lá é o vereador, e quem está sendo cobrado somos nós. Então, por isso que a gente pede um pouco mais de atenção para esse prefeito que nós temos, que dá atenção para esse povo que já é tão sofrido. Cidade pequena, sabe como é que é? É muito carente. A gente tem muita carência, principalmente na parte rural, na cidade, a gente vê todos os problemas que a gente está vendo aí. E quanto ao projeto Vaz do Tietê, novo vereador que você comentou já hoje, o último lugar para ser contemplado em 2016 seria aqui em Salesópolis. Então você vê, é um descaso. O próprio nome fala, Vaz do Tietê, onde nasce o Tietê, a própria cidade, às vezes, que precisa de mais atenção, que nós que somos mananciais, somos engessados, tudo esse problema que a gente está tendo aqui, e nós vamos ser contemplados mais lá na frente. Então, infelizmente, aqueles que estão lá, que faz essas leis, que sanciona isso, daí é os PAC da vida que tem aí, e nós, infelizmente, somos os últimos a ser contemplados. Então, é complicado, dói na gente, da gente estar... cidade que mais precisa, que nós somos cidade pequena, não tem indústria, não tem como arrecadar mais para nossos municípios se tornar mais decente, e, infelizmente, essa várzea do Tietê vai ser contemplada, tomara que seja antes, mas em torno de 2016. É que eu queria dizer. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, realmente essa casa dispõe não de uma comissão, como de algumas comissões que são encarregadas de fiscalizar. Só que isso não acontece nesse ano ou no ano passado. Isso acontece desde que essa casa foi fundada. A dívida que a Santa Casa tem, ela é de 1996, e vem se arrastando ao longo desses anos. Então, se houve alguma cobrança por parte dessa casa, não teve efeito. Buscar realmente toda a documentação que essa Santa Casa, ao longo desses anos, teve com dívida e que foi se acumulando, eu não presenciei. Então, se existe realmente um montante no valor de 2 milhões ou 1.700.000, a comissão que hoje está à frente dessa casa solicitou. A comissão de saúde dessa casa é formada por 3 vereadores. E eu faço parte dessa comissão. Então, nós solicitamos para realmente ver o que aconteceu, por que aconteceu e qual é a solução. Existem acordos que podem ser feitos juntamente com
as dívidas. E se não foi feito antes, essa dívida tem juros, correção monetária. E isso funciona que nem um débito na conta corrente de um cidadão. Se você fez um empréstimo, não pagou no dia, ele vai ter juros, e daí para frente. E isso vai virar uma bola de neve. E chegou nesse ponto. E não chegou mais, porque ainda teve auxílio da população, na época que pagava o carnezinho. Teve auxílio, que eu me lembro muito bem, que antigamente era feito bailes para a Santa Casa, como outros eventos que foram feitos. Só que o erro persiste. Então, se realmente a gente quiser buscar uma solução, ela tem que ser definitiva. E para que ela seja definitiva, não adianta passar a mão na cabeça ou fazer de conta que não viu. Se existe documento, esse documento é enviado, foi solicitado por essa comissão, juntamente com o vereador Vandelon, com a vereadora Deise, foi solicitado para que seja feita uma auditoria, para realmente a gente buscar onde e quem errou e dar nomes. Porque se você não der nomes, você não tem realmente como cobrar. Hoje é fácil chegar num jornal e falar, tal sujeito fez isso, tal vereador fez aquilo. Mas prove. Prove, porque isso é que consta em termos jurídicos, e é o que vale. E se o cara não provar, ou a entidade não conseguir, ela vai responder. Isso é que funciona. Da mesma forma, me pego as questões de saúde. Elas são complexas, e não depende só da municipalidade. Depende de órgãos externos, de vagas em hospitais. Hoje, a nossa referência é o SUS, mas ela é uma referência no papel, porque por diversas vezes já me ligaram em casa pedindo ajuda, como já ligaram para outros vereadores, porque não tinha vaga em hospital, não tinha vaga no SUS, não tinha vaga em Itaquá, e aí toca todo mundo a ligar, conhecendo quem eu conheço, outro vereador conhecendo quem ele conhece, médicos também conhecendo, porque muitas vezes não é o dinheiro, é o conhecimento, é a amizade que abre porta. Então, se existe realmente uma ajuda no nosso município, ela advém de contatos, de conhecimento, e não advém de outra forma. Porque entrou ano e saiu ano, todos os vereadores dessa casa, é o meu primeiro mandato, todos buscaram ajuda para o município, seja ela para as estradas, seja ela para a educação, através de emenda, todos buscaram. Só que não pode se buscar ajuda para uma entidade sem fins lucrativos, que nem a Santa Casa, porque ela está inadimplente, ou seja, ela não foi pagadora dos seus débitos. Emenda nenhuma parlamentar pode ser direcionada. Para se sanar o problema, tem que realmente se pagar a dívida, ou fazer os acordos, e com a certificação dos acordos, você pode estar direcionando uma verba, que nem do deputado Gondim, que nem a verba do deputado Silvio Torres, ou de qualquer outro deputado. Todos os parlamentares, ou aqueles que ocupam, quando entram nessa casa, eles estão diante de um código, pelo menos o de respeitabilidade, e realmente tem um regime para ser cumprido. Regime esse que reza um comportamento político com toda a população, no seu atendimento e na sua maneira de ser. Às vezes até volto um pouquinho no tempo, porque eu acho que o ditado é claro, me diga com quem andas que eu te direi quem és. É fato. Um ex-prefeito desse município percorria a cidade e por isso era reconhecido. Seja numa quadra, seja numa escola, num bar, na roça. Eu me refiro ao Feital. Então, de certa forma, o povo quer
realmente, que ele possa ter alguém para fazer as suas reivindicações. E muitas vezes, elas não vêm sentado nessa cadeira ou no gabinete ao lado. Eu passo o dia inteiro na rua. Raras vezes, se vocês perguntarem por essa secretaria, eu fico aqui. Eu tenho que estar aqui para aprovar, para legislar e realmente fazer parte das comissões. O resto, eu me dedico à roça, à rua e ao trecho. Porque o cidadão precisa do político na rua. A maior cobrança desse atual prefeito é que ele não aparece. E por que não? A maior cobrança também não é em cima dos vereadores. Por que não aparece? Se cada um, quando eu entrei aqui, no primeiro dia que eu subi nessa tribuna, eu simplesmente falei, sou o terceiro vereador mais votado, mas não sei quem votou em mim. Sei de amigos que eu tenho, pessoas que me consideram. Só que tem um detalhe. A partir de hoje, eu trabalho para a população e trabalho para a população. Eu não trabalho para quem me elegeu, eu trabalho para uma cidade. E firmo o pé, essa é minha convicção, e não arredo o pé. Por ter contatos ou amizade, às vezes, facilita o trabalho do ser humano, como todos aqui têm. Todos têm. Seja na parte de eletrificação rural, seja na parte médica, seja na parte de transporte, as partes não importam. O que importa é o problema final, e o problema final ainda é o povo. Não existe vaga para atender todo mundo. Não tem. Tem 20 vagas, 20 consultas e tem 32 pessoas. E aquele cidadão ou aquela cidadã que tem um atendimento, que necessita de medicamento contínuo, ele não pode ficar sem o medicamento. Então a pessoa vem, procura um vereador, procura um médico, ou não dá para falar com o médico, para ele trocar a receita. A lei não obstrui nenhuma questão nesse sentido. Isso é a lei. A lei que obstrui o ser humano é a falta de competência. Essa é a maior lei que obstrui o trabalho do cidadão. Porque ela realmente impede, seja através de ego, ou de vontade própria, ou interesse próprio, que ele não execute o seu trabalho. Busco sim a condição de melhoria de quem precisa, do munícipe, pois ele acreditou em cada um de nós aqui. Não sei o amanhã, mas eu posso dizer o hoje. O hoje eu posso deitar e dormir. O amanhã, quem vai julgar é o povo. Porque como um vereador que antecedeu, ele citou claramente, o povo é que julga, mas não adianta se aparecer 3 meses antes para fazer sua campanha. A sua campanha começa pelos seus atos, pelas suas atitudes e pela vontade de ajudar. E para isso, ela não começa 3 meses antes. Admiro o trabalho do vereador Angelino, que trabalha os 4 anos, não, 20 anos. Todo mundo sabe. Cada vereador tem o seu valor, mas cada munícipe precisa do vereador, como também o vereador precisa do munícipe. Porque é na rua que eu ouço, olha, a máquina não passou lá naquela rua, mas passou na outra, não dá para ver porque não foi feita, aí a gente vem, faz a indicação, manda para o prefeito. Olha, acontece o seguinte, caiu um galho na rede elétrica lá, então todos os problemas, porque todos os munícipes têm o seu emprego, e trabalha, e não tem condição de estar vindo aqui, ou vem um dia, no outro quando dá, ou muitas vezes numa semana que pode vir, mas tem semana que o problema aconteceu e ele não tem condição de vir. Então, você está para a roça, ou está andando, ou está na cidade, ou está na Santa Casa, ou no posto de saúde, ou em qualquer lugar. Ele vai procurar você e vai falar, ó, posso falar um minutinho com você? Então, política é um mero espaço de tempo na vida de cada um de nós. Mas o trabalho, ele não vem de um dia. Ele vem a vida inteira, desde que você pegou o seu primeiro emprego. Como qualquer munícipe, o funcionário público,
ele solicita o mínimo de consideração, solicita uma promoção, solicita um cargo de carreira, um plano de carreira que o prefeito até hoje não fez, mas isso vem sendo solicitado, não é de agora. Então cabe a nós, dessa casa, que realmente busca o empenho político, ou talvez a força necessária, cobrar, e é o que temos feito. Talvez não com o sucesso necessário, e não, talvez, com a resposta adequada. Muitas vezes, se você necessita ter um objetivo, ou alcançar um objetivo, para isso você não precisa passar por cima de ninguém, atropelar ninguém, ou usar ninguém. Uso sim do meu direito, da minha vontade e do meu trabalho. E, momento algum, uso de outra forma. Tenho nome, sobrenome e RG. E a minha impressão digital é única, como a de qualquer ser humano na face da Terra. E eu respondo por ela. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes. Senhor presidente, com relação às palavras do vereador Pedro, vereador Paulo, na verdade o trabalho está sendo feito pela comissão, um trabalho que a comissão está correndo atrás, fazendo os levantamentos. Quando o vereador dirigiu a palavra à minha pessoa, eu também estendo a comissão, que é um trabalho feito pela comissão. Mas a colocação também com relação a jornais, o jornal coloca o que quer. O jornal ligou para a Câmara Municipal e queria falar com o vereador, membro da Comissão de Saúde. E naquele momento eu estava e eu respondi ao jornal porque eu não tenho nada a esconder. Não tem nada a esconder e não vou esconder. Até porque foi um documento mandado daquela entidade para essa Câmara Municipal. Então, com relação ao que foi colocado no jornal, agora, se o jornal interpretou e colocou da forma que ele achou, que no meu entender ele deveria ter colocado inclusive a comissão, porque eu falei com o presidente da comissão e o jornal regional colocou o vereador Vanderlon. Então, mas aí o jornal é uma particularidade do dono do jornal, não minha, então não posso responder pelo jornal. Senhor presidente, outros assuntos foram colocados, inclusive aí que o vereador Claudinei frisou com relação à Estrada da Barra. Já conversei com o responsável a semana passada e ele se comprometeu que essa semana estaria tomando as devidas providências com relação àquela estrada. Os moradores daquele bairro, os transportadores escolares, até mesmo o motorista de ambulância diz que não vai ter mais condições de ir até o bairro. Passou a divisa ali do oleoduto, não tem mais como ir no bairro da Barra. Então ele se comprometeu que essa semana vai estar tomando as devidas providências e eu espero que de fato tome mesmo, porque aquela comunidade está numa situação caótica, uma situação difícil, porque só quem mora no bairro, só quem transita nela, na estrada todos os dias, é que sabe as suas dificuldades. E ainda, já falei para alguns munícipes e vou repetir nessa tribuna. É fácil eu pegar um carro da Câmara e ir até o bairro e falar, essa estrada não está tão ruim, mas eu estou com o carro da Câmara. Agora pego o meu carro e vou. Aí a situação é diferente. Então as pessoas precisam se colocar com quem mora lá, com o veículo particular. Porque falar com o veículo da municipalidade é muito fácil, é muito simples. Também, que me permite o vereador Pedro, o ano passado, senhor presidente, foi feito um levantamento até os munícipes veio cobrando, foi solicitado junto à empresa Júlio Simões para que fizesse um ponto próximo da Rádio DS. Então, pedi à Secretaria da Câmara para que fizesse o levantamento dessa documentação, tentei contato na empresa, não consegui. Aí, conversando com o vereador Pedro, ele havia dito que houve, na época,
um acordo entre o secretário de obras e a empresa Júlio Simões, que era só a Secretaria de Obras fazer o ponto aonde foi solicitado e que a Júlio Simões passaria a parar naquele local. Então, isso, segundo informações, já se passaram muito tempo e aqueles moradores que vêm solicitando este benefício ficam aí simplesmente à mercê por causa de um ponto, para resolver o problema. Então, são coisas pequenas que às vezes as pessoas vão se dispondo com um, com o outro, por causa de um ponto aqui, uma limpeza ali. Então, são coisas que a gente fica até indignado devido à facilidade e, às vezes, fica numa certa morosidade que até o munícipe mesmo não entende e fica difícil da gente estar explicando. Ontem foi o concurso, senhor presidente. Não sei se de fato aconteceu, mas já me ligaram alguns munícipes hoje. E, segundo a informação, o médico que foi denunciado aqui por uma munícipe, que foi lido nessa tribuna por mim, fez o concurso. Espero que a administração tome as providências cabíveis. Inclusive, vou estar junto à comissão, documentando, encaminhando ao senhor prefeito a nossa denúncia junto aos órgãos competentes da situação que o médico destratou essa munícipe e que ele veio e fez o concurso. Então, eu só espero que, se ele vier, que ele venha com o comportamento de um profissional para que venha e atenda a nossa comunidade como tem que ser, porque é para isso que ele é pago. Até, muitas vezes, quando as pessoas vão até a Santa Casa ou ao posto de saúde, eu já ouvi até alguns comentários dessa forma. Ah, aqui é gratuito mesmo, por isso que a gente é tratado desse jeito. Está enganado quem pensa assim. Porque um médico ganha 650, 700 reais um plantão para atender. Então ele está sendo pago e muito bem pago. Então tem que cobrar mesmo, tem que exigir, e se esse médico, se não tiver jurisprudência para que ele não assuma o cargo, porque já devia ter feito esse levantamento devido à denúncia e tomado as providências. Como não foi feito, e se ele vier assumir, só espero que ele não venha dar problema novamente. Quando eu vejo algum servidor, senhor presidente, eu já fico até com vergonha. Com vergonha, porque a gente sabe a dificuldade que o servidor público passa e a tanta desculpa que já existe sobre o plano de carreira. E até esses dias, alguns servidores, ao me ver, falou para mim, mas puxa vida, tem um esboço do plano de carreira. Por que não encaminha esse esboço? Aí é que está o problema. Nós temos ele também. Mas não depende, a prefeitura, o seu prefeito tem que encaminhar e protocolar nessa Câmara, para que nós possamos apreciar e votar esse plano de carreira. Então, algumas medidas que vai fazer estudo, vai fazer levantamento, são medidas que já estavam encaminhadas, que era só readequar junto a cada secretaria de trabalho e ver se era aquilo que os servidores estavam solicitando. Ao ver um servidor, gente, eu já não sei mais o que falar com relação ao plano, porque a gente fica na mesma. Há um ano atrás, o senhor prefeito esteve aqui dizendo que já estava elaborando o plano. Aí esse ano, agora, mês passado, houve uma reunião no setor de obras, onde disse que vai fazer algumas reformas administrativas, para daí elaborar o plano de carreira. E aquilo que foi dito há um ano atrás, que já estava elaborando esse plano de carreira, que não ia mandar um enlatado. Então já se passou um ano. Se não conseguiu, se quer discutir, porque eu não vi nenhuma movimentação dizendo que está discutindo reforma administrativa ou dizendo que estava elaborando o plano de carreira. Então fica aí, senhor presidente, até pedir também a Vossa Excelência para que faça com que o prefeito também cumpra o regimento dessa casa, a lei orgânica, porque foi o que os vereadores pediram, que os documentos não estão vindo no prazo, então vamos fazer com que o prefeito cumpra a legislação. Até pedir ao senhor e o apoio da mesa para que faça com que ele cumpra essas normas regimentais. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, permita-me citar aqui o nome do nobre vereador Paulo Aroca, companheiro de partido,
E até nós tocamos no assunto e eu acabei até me esquecendo. Nós tivemos junto a assessoria do deputado Silvio Torres essa semana, onde nós solicitamos aí, até mesmo um pedido para a assessoria dele, junto aos órgãos competentes, a Secretaria de Recursos Hídricos, para que a gente pudesse discutir a questão do aterrado. Recordando aqui, eu uso essa tribuna para estar levando a conhecimento de todos, que a gente vai aí estar marcando uma reunião junto com o deputado, junto à secretaria, para que a gente possa tentar viabilizar o início das obras como o prefeito havia solicitado quando pediu a colocação do aterrado no projeto da várzea do Tietê, que se iniciasse pelas duas cidades. O projeto ele começaria na Penha e viria para Salesópolis. E a solicitação do prefeito seria que o projeto se iniciasse pelos dois municípios, em São Paulo, na Penha, e em Salesópolis, contemplando assim esse projeto, né, do aterrado. Eu procurei saber dele a respeito desse projeto, mas o que ele me informou foi o seguinte: ele conseguiu sim inserir, né, o aterrado no projeto das várzeas. Todo o trabalho será executado, né, pelo Estado. Inclusive, a contratação do arquiteto para que se faça um projeto definitivo para resolver aquele problema, né, já foi aceito pela Secretaria de Recursos Hídricos, para que eles tomem as devidas providências. Inclusive, enquanto ao lançamento desse projeto, Salesópolis já consta, né, desse projeto do aterrado, né, para a sua conclusão. Eu acho que, se nós conseguirmos fazer um trabalho junto à Secretaria de reforçar aí o pedido do Executivo quanto à conclusão, né, do início, permitam dizer, o início das obras pelos dois municípios, né, em São Paulo, no bairro da Penha, em Salesópolis, nós estaríamos resolvendo, de uma vez por todas, né, esse martírio da população dos bairros adjacentes aí do aterrado. Então, coloco nessa noite aí o nosso trabalho feito essa semana, né, tomara que a gente consiga frutos aí dessa reunião, mas a gente sabe do empenho aí do deputado Silvio Torres para a gente conseguir nessa reunião. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Alguns recados. A Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura mandou um ofício aqui solicitando uma reunião com os nobres vereadores a respeito do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ela vem até sugerindo aqui uma data, a gente vai ver se é possível aos nobres pares, na segunda-feira, se possível, já que a comissão também já estará reunida aqui, a Comissão Especial de Reformulação da Lei Orgânica, se os demais vereadores, depois do horário, às 16 horas. Segunda-feira, às 16 horas, tudo bem? Ok? Então, segunda-feira, às 16 horas, após a reunião da comissão, estaremos aqui reunidos com a Diretoria de Meio Ambiente sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Também não poderia deixar que, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno dessa Casa, o projeto de lei número 14, que foi lido hoje na sessão, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2011, ficará à disposição dos nobres pares por 10 dias, tá bom? Para apresentarem as emendas, e em seguida o projeto e suas possíveis emendas serão encaminhadas à Comissão de Finanças, né, para emitir o seu parecer. E vou pedir para que os nobres pares respeitem o prazo regimental. Procurem analisar minuciosamente. Eu tenho certeza que todos os vereadores sabem da importância que é
esse projeto. Tá? E caso for preciso, necessário, temos aqui os nossos técnicos, consulte os nossos técnicos, que eu tenho certeza que é muito importante. Então, lembre-se, 10 dias ficará à disposição. Tá ok? Muito obrigado. Em nome de Deus, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.